Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus concede ao pastor Carlos de nós estarmos juntos nessa manhã para rogar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na data desse dia. Amém? Eu quero contigo estar orando por esse momento, quero contigo estar clamando ao Senhor, porque Ele é quem tem nos dado vida em abundância. Amém? Glórias a Deus. Boníssimo é o nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, é um momento assim ímpar, um momento lindo, um momento que nós tiramos para estar buscando ao Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Eu quero fazer isso nesse momento juntamente contigo, para estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então, que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor esteja aí nos fortalecendo nessa manhã, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos entregamos a Ti, nós precisamos de direção, precisamos das Tuas mãos potentes. Que Teu Espírito Santo esteja nos tomando, ó Pai. Deus, que nós não venhamos fazer aquilo que é de nós mesmos, mas que o Senhor esteja pegando, Senhor Deus, a cada um de nós pelas mãos e nos conduzindo, ó Pai, para que estejamos acertando, ó Pai, o alvo, ó Pai. A Tua palavra diz que Jesus Cristo é o único caminho, o caminho, a verdade, a vida, e não tem outro caminho a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti nesta manhã, nós nos ofertamos, nós dizemos ao Senhor que é muito bom receber do Senhor, mas esse dia como presente, nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que é bom obedecer, Senhor Deus, e seguir a Tua lei, os Teus mandamentos. Ó Pai amado, recebe, Senhor Deus, a nossa oração, Senhor Deus. Nós inclinamos, ó Pai, as nossas frontes, ó Pai, em sinal de reverência, Senhor Deus, em sinal de respeito, ó Pai, para com o Senhor. Que venhamos ter comunhão, Pai. Nós, aleluia, possamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, uma conversa, Senhor Deus, abençoadora, Pai, nós para contigo, o Senhor para conosco, ó Pai, responde, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, ó Deus de Israel, pois nós te pedimos encarecidamente, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelas famílias, ó Deus, toma a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, o anciã, esteja tomando, Senhor Deus, o matrimônio nas tuas mãos, ó Pai, olhando com teu olhar favorável, Senhor Deus, para os seus filhos e filhas, ó Pai, nesta manhã. Livra, Senhor Deus, de acidentes, incidentes, raios, tempestades, ó Pai. Deus de Israel, latrocínios, roubos seguidos de morte, ó Pai. Livra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que a tua bondade esteja, Senhor Deus de Israel, nos alcançando e fazendo com que nós sejamos, ó Pai, mais que vencedores na tua presença. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olha para nós, ó Pai, com olhar favorável. Ministra sobre nós com teu poder, com a tua unção, com teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai, e nos ajuda, Pai, a romper com as barreiras, com as dificuldades. Seja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Seja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, ó Pai, olhando, Senhor Deus, para os teus servos, ó Pai, servas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pela tua ajuda, ó Pai, ó Deus de Abraão, olha, Senhor Deus, e favorece, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, favorece, Senhor Deus, as tuas filhas, ó Pai, esteja abrindo portas, ó Pai, onde não tem porta, esteja, Senhor Deus, estendendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, Deus, esteja trazendo, Senhor Deus, o pão cotidiano, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a geladeira, Senhor Deus, do teu servo, abençoa a mesa, Senhor Deus, também, aleluia, a despensa, Deus de Israel, as panelas em cima do fogão, Pai,
em nome de Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, sobre os teus filhos, ó Pai, aleluia, filha, Senhor Deus, a maior abastança, Senhor Deus, pois é a tua palavra, a qual o Senhor tem, Senhor, nos convidado para comer o melhor dessa terra. Então nos ajuda, ó Pai. Deus, favorece, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, pois a tua palavra diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho beira-mar, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz, raiou a luz, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é, Senhor Deus, a verdadeira luz que desceu do céu para iluminar, Senhor Deus, essa terra. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, ó Deus, a estar recebendo de Ti, Senhor Deus, Deus de Israel, a maior abastança, Senhor Deus, que nós venhamos receber de Ti, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, o Teu consolo, Senhor Deus, a Tua cura, Senhor Deus, Deus de Israel, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai, com tudo que tem se levantado, Senhor Deus, contra os teus filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, os abençoando. Abençoa também os corações enlutados, ó Pai. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Dá, Senhor Deus, consolo, Senhor Deus, aos teus filhos e filhas, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com teu querer, opera com teu efetuar. Aqueles, Senhor Deus, que estão doentes, ó Pai. Deus, passando, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai, na área da saúde, ó Pai. Deus, que não tem visto, Senhor Deus, aleluia, a porta de escape, Senhor Deus, que não tem visto, ó Pai, como, Senhor Deus, escapar, Senhor Deus, aleluia, Deus de Israel, dessa situação tão difícil, ó Pai, que se levantou contra esta pessoa. Mas a última palavra, ela não vem do médico, a última palavra, ela não vem do advogado, a última palavra vem do Senhor Jesus. Então, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos encarecidamente que as tuas mãos potentes, as tuas mãos de cura venha curar, venha, Senhor Deus, trazer um milagre sobre essa pessoa, Senhor Deus, eu lembro, ó Pai, aqui, Senhor Deus, aleluia, da Josi, ó Pai, toma ela nas tuas mãos, toma também, Senhor Deus, o Senhor Wilson, o Senhor Manuel, toma a Diva, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, o teu servo, ó Pai, Mário Márcio, toma o Júlio, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, nos teus filhos, nas tuas filhas, ó Pai. Deus, até mesmo, ó Pai, aqueles que eu não mencionei o nome, Pai, aleluia, vai tomando, toma a nossa diaconisa Darcília, Senhor Deus, a irmã Neia, Senhor Deus, vai tomando a dona Marlene, Senhor Deus, toma a missionária, aleluia, Vera Victor, diácono Daí, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, na vida da Elaine, Senhor Deus, Deus, dê uma recuperação maravilhosa pós-parto, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a Hannah, Efraim, William, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Toma também a Thaís, ó Pai, opera, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Assim, Senhor Deus, toma os leitos hospitalares, ó Pai. Toma, Senhor Deus, ó Pai amado, o CTI, a UTI, toma também aquele que está no coma. O Senhor é Deus para fazer infinitamente mais. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero com os meus amados irmãos também, aleluia, dizer aos meus amados irmãos que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar, nós estamos lendo aí 1 Reis, capítulo 7, e também Oséias, capítulo 9. Hoje é dia 6/7 de 2024. Nós estamos aí às 9h30 da manhã. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a tua vida. Amém? Renato Nascimento, seja bem-vindo. Também aqui, Merve, que Deus esteja aí operando, né? Zildigi, também Deus esteja te abençoando, operando sobre a tua vida, operando sobre a vida de cada amado irmão e amado irmão. Nós estamos aqui já com 400 pessoas aqui através do Quai, né? Que Deus esteja aí abençoando, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Também Carlos José diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor Carlos Sales.
Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe grandemente. Amém. Que Deus esteja abençoando a ti também e toda a sua família, todos os nossos amados irmãos, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus é conosco. Amém? Eu quero convidá-los, então, à leitura bíblica. Eu quero contigo nós estarmos aí colocando a nossa vida diante do Senhor através dessa leitura. Porque o Senhor tem aí cuidado de nós, o Senhor tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. E é Ele quem tem aí regido, os nossos dias, é Ele quem tem aí, em nome de Jesus Cristo, olhado desde o alto céu e contemplado aos seus filhos, contemplado as suas filhas. Então, é o Senhor quem tem feito toda a diferença em nós. Amém? Então, que seja assim um tempo de vitória, um tempo de bênção. 1 Reis, capítulo 7, vamos estar fazendo menção do nome santo do nosso Senhor, através dessa palavra poderosíssima, que Deus tem aí colocado diante dos seus filhos e filhas. Amém? Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida e serradas a serra por dentro e por fora, isto desde o fundamento até as beiras do teto. E por fora até o grande pátio também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas e medida de cedro. E havia 3 ordens de pedras lavradas com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pátio daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis
de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com as 2 fileiras em redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis estavam sobre a cabeça das colunas, eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas que estavam defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estava também sobre o outro capitel. E depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando as colunas direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a coluna, aleluia, sobre a cabeça das colunas que estava a obra de lírios, assim se acabou a obra das colunas. Fiz mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, em um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E pôs por baixo da sua borda em redor, havia botões que o cingiam por 10 côvados, cercava aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E estava, ou melhor dizendo, e esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. Uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suporte. Debaixo da pia estava esse suporte fundido, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da cova, ou melhor dizendo, e a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de 1 côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de 1 côvado e meio. E era a obra de rodas como obra de roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos.
e havia 4 suportes, os quatro cantos, aleluia, cantos de cada base. Seus suportes saíam da base, e no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cinta que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas segundo o espaço de cada uma, e outra, aleluia, e outros adornos em redor, conforme a esta fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também de 10 pias de cobre. Em cada pia cabia 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. Sobre cada uma das suas 10 bases estava uma pia, e 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos de capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, das 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, e para suas 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as suas bases, e também um mar, e 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos os objetos fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre polido, na planície do Jordão. O rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo excessivo número, nem se enverigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinha à casa do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e as espevitadores, também de ouro, como também os vasos, e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as 2 portas da casa do templo, também de ouro. Assim acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro e os objetos, pois entre os tesouros da casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também para nós estarmos indo até o livro de Oséias. Amém? Vamos estar lendo também o livro de Oséias. Eu quero, com os meus amados irmãos, estar indo ao livro de Oséias para a gente fazer menção dessa preciosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias, capítulo 9. Amém? Glórias a Deus. Oséias, capítulo 9. Quero contigo nós fazermos menção dessa adorável, sagradas escrituras. Amém? Oséias, capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste a praga de meretrizes sobre todas as eiras de trigo, e eira e o lagar não os meterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão libações do vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios
lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, e o desejável da sua prata, as ortigas, o possuirão por herança. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias de punição, chegarão os dias de retribuição. Israel o saberá. O profeta é insensato, um homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Também haverá grande ódio. Efraim era o vigia do meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa, aleluia, do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes dará? Dá-lhes uma madre que aborte e os seus seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora da minha casa. Não os amarei, mas todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão frutos, sim, ainda que gerem, matarei os seus frutos desejáveis do seu ventre. O meu, aleluia, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvirá, e errantes andarão entre as nações. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Nós chegamos ao fim de mais uma programação. Eu louvo e engrandeço a Deus pela vida dos meus amados irmãos e irmãs que estiveram conosco. Amém? Eu quero orar, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Oh Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar com tuas mãos, ó Pai, aí do alto céus, ó Pai, estendida sobre teus filhos e filhas, Pai, para que nós possamos, ó Pai, estar caminhando, Pai, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos fez. Então nos protege, guarda, nos livra do mal. Faça, Senhor Deus, com que nós crescemos, sejamos uma bênção nas tuas mãos. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os teus santos anjos estejam, Senhor Deus, acampados ao nosso redor, fazendo, Senhor Deus, com que a tua justiça sobressaia, Senhor Deus, em nossa vida. Que sejamos, ó Pai, forjados, ó Pai, com o teu caráter. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, todas as situações que têm se levantado contra nós. Assim, Pai amado, Pai querido, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero agradecer aos meus amados irmãos que estão conosco nessa manhã. Nós passamos aqui chegando a quase 1.400 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando a todos, Deus esteja operando, né, essa grande massa de pessoas que aparece aí no Pai, que tem estado conosco. Então
é bênção de Deus. Que Deus esteja aí derramando da virtude do seu Espírito sobre cada um de vocês, que vocês possam ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos. Deus te proteja e guarde. Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Fica na paz.